A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus possa abençoar todos e todas as pessoas que irão ouvir esta mensagem, que irei transmitir através destes meios de comunicações. Sinto-me muito feliz e honrado em poder ser utilizado por Deus e poder ser um canal de bênção, um canal de Deus para transmitir a palavra do Senhor. Muita gente precisa ouvir a palavra de Deus, muita gente precisa viver a palavra de Deus, muita gente precisa conhecer Deus. Tenho um versículo marcado aqui para me ler em Romanos, primeiro capítulo da carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, está escrito assim: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. O Evangelho de Cristo é simples e não é complicado. Evangelho significa boas novas, boas notícias. Evangelho significa coisas boas. Quando o Evangelho começou a ser pregado por João Batista e por Jesus, a mensagem era uma só. A mensagem era uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de conversão. A mensagem de João Batista era: arrependei-vos e convertei-vos, e crede no Evangelho, e crede nas boas novas, e credes em coisas novas. O Evangelho de Jesus, as boas novas de Cristo, elas são simples e fáceis de ser entendida, as palavras de Jesus. O Evangelho é fácil de ser compreendido, desde que a pessoa que estiver utilizando esteja com um sentimento voltado para Deus. O Evangelho do Senhor Jesus, ele não é complexo, ele não é fácil de ser vivido, mas é simples. Quando se fala de simplicidade, não está falando de facilidade. Nem tudo aquilo que é simples é fácil. E aquilo que é fácil também não é tão simples. Mas muitas pessoas têm tornado o Evangelho de Cristo um aio para a vida de muita gente. Muitas pessoas têm sido martirizadas pela maneira como o Evangelho é divulgado. O Senhor Jesus, ele censurou as pessoas que dificultavam o Evangelho. Ele censurou as pessoas e disse assim: judeus, os fariseus, né? Os fariseus e os saduceus hipócritas. Ele dizia assim: vocês atam fardos pesados nos outros, mas vocês mesmos não levantam sequer uma palha, vocês não movem sequer um dedo. Vocês ensinam, mas não fazem. Vocês dizem o que é certo, mas não fazem o certo. Vocês são hipócritas. Vocês dificultam as coisas para uns e facilitam para outros. O Senhor Jesus, ele disse:
entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição. Então, a porta já é estreita, o caminho já é apertado. Deus não dá autonomia a ninguém mexer na forma desta porta e nem na estrutura do caminho. Eu não posso enlarguecer a porta e nem estreitar ela, e nem o caminho. O caminho é para ser seguido, a porta é para entrar por ela. A porta dá acesso à entrada a uma eternidade. A porta é Jesus. Eu preciso entrar por esta porta que é estreita e palmilhar um caminho que é apertado. Então a Bíblia já fala dessa porta e desse caminho. Então eu não posso mexer nela, ela é intocável. Quem fez essa porta foi o carpinteiro de Nazaré, especialista em fazer porta. O caminho é Cristo. Então é intocável. Eu não posso enlarguecer ela para alguém e estreitar para outros. Não, a porta é uma só e todos devem se enquadrar no nível da porta. Todos devem se enquadrar no nível da porta. Tem que se reduzir ao ponto de entrar pelaquela porta. Isso aí não é facilitado para uns e dificultado para outros. Todos aqueles que crerem e crerão no Evangelho de Cristo precisam se reduzir para poder entrar nessa porta estreita. Então o Evangelho, as boas novas de Jesus, é uma coisa simples. O Senhor nosso Deus, Ele fala em todos os idiomas. Ele fala em todos os dialetos. Em todos os dialetos Ele fala na simplicidade de cada pessoa. Ele fala na intelectualidade de cada um e na ignorância de cada um. Deus não tem uma única forma de falar. Ele fala com aquela pessoa da maneira que aquela pessoa entende. O Evangelho, ele é simples. Ele é as boas novas de Cristo. Quando o apóstolo disse aqui, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, ele tem um poder transformador. O Evangelho tem um poder transformador na vida das pessoas que palavra nenhuma é suficientemente capaz de convencer o pecador a Cristo. Mas o Evangelho, ele tem esse poder, porque ele, na verdade, ele não tem o poder, ele é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crerem. A Bíblia fala todos, porque o convite da salvação é estendido a todos, mas nem todos crerão. Algumas pessoas querem crer da maneira que elas acham que deve crer. E o Senhor Jesus, a Bíblia diz que nós devemos crer como diz a Escritura. Jesus disse em João 7, 37, 38, quem crê em mim como diz a Escritura. Não é como eu quero crer, é como eu devo crer. É como eu preciso crer. Então, eu que preciso renunciar, eu que preciso abandonar as velhas práticas, as velhas obras mundanas e ser em Cristo nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Assim diz a Bíblia em 2 Coríntios 5,17. Então, por que eu digo que o Evangelho é poder de Deus? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é eu que digo, eu apenas estou verbalizando uma palavra escrita na Bíblia.
A palavra de Deus que diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, como o Evangelho chegou até nós? Para quem era o Evangelho? Para quem Jesus veio? Será que Jesus veio realmente para todos? Eu digo a vocês que vão assistir, que irão assistir, que Cristo ele não veio, no princípio, o propósito de Deus era único e exclusivo. Deus enviou Jesus para salvar o seu povo. Quem era o povo de Deus? Israel. Se nós olharmos a palavra de Deus aqui no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 11, João, capítulo 1, a partir do versículo 11, nós vamos ver o João dizendo assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. É o versículo 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem em seu nome. Ou seja, para quem que Deus mandou Jesus? Deus mandou Jesus para os seus. Quem eram os seus? Quem era o povo de Deus? O povo de Deus não era nós, gentios. Nós estávamos fora do plano de Deus. E nós tornamos povo de Deus a partir de uma rejeição desse povo aqui. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Para quem Jesus veio? Jesus veio para Israel. Israel não aceitou Jesus. Israel rejeitou Jesus, prendeu Jesus, mataram Jesus. O povo de Deus mataram Jesus. E aí entra em ação a graça salvadora. O que é graça? Favor imerecível. A carta aos Efésios, no capítulo 2 e o versículo 8, vai dizer assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. Não é por mérito, não é por merecimento. Nós não somos salvos por merecermos. Nós somos salvos pela graça de Deus, pelo favor imerecível de Deus. Logo, o povo de Deus rejeitou a Cristo e a graça que veio para salvar foi oferecida a nós. Era como se alguém levasse uma comida preparada para outra pessoa e aquela pessoa ignorasse aquela comida e não aceitasse. E do lado dele tinha um estranho, um mendigo, que estava com fome, carente e necessitado, e ele recebeu aquela comida e comeu e se alimentou, e assim foi. Assim aconteceu conosco. Jesus veio para Israel. Israel não aceitou a Cristo, mas nós, os gentios, nós que não fazia parte do povo de Deus, nós o aceitamos. Aí então, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Primeiro dos judeus. O propósito era os judeus, era o povo de Deus. Também do grego, ou seja, o estrangeiro, aquele que não fazia parte. Quando o Senhor Jesus, na sequência do seu ministério, ele pregando as boas novas do Senhor, o Evangelho é boa nova. Quando ele começou a chamar os seus discípulos, no capítulo 10 de Mateus e no versículo 5, está escrito esta seguinte palavra. O Mateus escreveu o que o Senhor Jesus disse. Mateus 10, capítulo 10, versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis na cidade de samaritanos, mas ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha aqui,
Para quem Jesus veio? Jesus veio para Israel. Israel não quis. Quando Jesus enviou os seus discípulos, escolheu dos seus discípulos 12 apóstolos e enviou esses homens a pregar o evangelho, ele enviou e disse: olha, vocês não vão pelo caminho dos gentios, ou seja, os gentios estavam fora do plano da salvação. Vocês não vão pelo caminho dos gentios e vocês não entram na cidade dos samaritanos. Ou seja, esse povo que não fazia parte do povo de Israel estava fora do plano da salvação. Só que quando a gente vai ver a palavra de Deus em João, no capítulo 4, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, nós vamos ver ali o Senhor Jesus dizendo assim, versículo 3 do capítulo 4, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, ou seja, Jesus saiu da Galiléia da Judéia para a Galiléia. O versículo 4 diz, e era-lhes necessário passar por Samaria. Mas que necessidade havia em Samaria? O próprio Jesus agora ele está percebendo a necessidade de outras pessoas que não eram judeus aceitarem a Cristo. Porque o evangelho ele transforma as pessoas. O evangelho ele entra onde outra carta não entra. A palavra de Deus vai onde outra palavra não vai. O evangelho alcança todas as pessoas. Então, Jesus veio para os seus não receberam, mas todos aqueles que receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, ou seja, eu e você podemos dizer que somos filhos de Deus. Por que nós podemos? Porque Jesus diz que nós podemos. Nós podemos dizer que somos filhos de Deus, não somos filhos gerados por vontade humana, nem da vontade da carne, mas a Bíblia diz, nós somos filhos gerados por Deus. Foi Deus quem nos fez ser filho dele. Nós não éramos de Deus, nós não éramos povo de Deus. E o apóstolo Pedro ele escreve na sua carta e diz que antes nós não éramos povo, mas agora somos povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, um povo adquirido, zeloso e de boas obras, povo escolhido por Deus. O Senhor nos escolheu através do seu evangelho, que é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, o evangelho ele quebra as barreiras, ele divide as fronteiras. Quando o Senhor Jesus diz, olha, vocês não vão pelo caminho dos gentios, vocês não entram na cidade dos samaritanos, mas vocês vão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O objetivo do evangelho salvar, a princípio, era só Israel, era só o povo de Deus. No entanto, porém, contudo, o povo de Deus não aceitou Jesus. Pelo contrário, rejeitou, mataram Jesus e os gentios, os gregos, os estrangeiros, os que não eram de Deus, aceitaram. E a esses que aceitaram, a Bíblia diz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque nasceram da vontade de Deus, ou seja, foi Deus quem quis. Não foi nós que merecemos, Jesus não veio para nós. Jesus veio para o povo dele, foi rejeitado e o que não era dele o aceitou. E dessa forma aconteceu com a mulher samaritana. Jesus percebeu a necessidade. Talvez alguns dos discípulos dizem, mas por quê? Nós estamos indo aqui da Judéia para Galiléia, Judéia, e há necessidade de ir a Samaria. Por quê? Se no princípio Jesus disse, vocês não podem entrar nessa cidade de Samaritana. Vocês não podem ir pelo caminho dos gentios. Mas o evangelho quebra essas barreiras. Por quê? Por que o evangelho está quebrando essas barreiras? Porque o objetivo único do evangelho, a princípio, não foi aceito. Então, todos aqueles que aceitam o evangelho, independente da cor, independente da raça, independente da etnia, independente do credo religioso, o evangelho não é religião, o evangelho é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando aquela mulher Ciro-fenícia se aproximou de Jesus e dizendo, Senhor, socorre-me que a minha filha está endemoniada lá em casa. E Jesus nem fez caso dela, Jesus não deu atenção para ela. Por quê? Porque aquela mulher era estrangeira, aquela mulher não era de Israel, não era do povo de Deus.
Mas mesmo ela não sendo do povo de Deus, ela via em Jesus a necessidade. Ela via em Jesus algo que supriria a sua necessidade. Ela via em Jesus tudo que ela queria. Ela adorou Jesus e disse: socorre-me que a minha filha está endemoniada. Os discípulos mandou a mulher embora, pediu para que o Senhor Jesus despedisse, mandasse embora. Jesus a repreendeu e disse: olha, não é bom pegar o pão dos filhos. Quem são os filhos? O povo de Deus, Israel. Não é bom tirar o que é do povo de Deus e dar para os cachorrinhos, porque assim era comparado às pessoas que não eram de Deus. Os cães, os cachorrinhos, as criaturas de Deus. Então, Jesus disse: não é bom tirar o pão dos filhos de Deus. Não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E a mulher disse: Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Então aquela mulher foi atendida, aquela mulher foi solucionado o problema dela. Ela não era do povo de Deus, no entanto ela creu no poder da palavra de Deus, ela creu no evangelho e teve o seu problema solucionado. Louvado seja Deus por isso. Portanto, o evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se antes nós não tínhamos o direito de ser servo de Deus, hoje nós temos. Se antes nós não tínhamos o poder de dizer que somos filhos, agora somos filhos. E de fato somos. Mais uma referência para concluir a minha fala aqui nessa mensagem. Primeira carta de João, no capítulo 3, a partir do verso 1, ele escreveu assim dizendo: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Observe. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Isso aqui não é uma carta escrita a Israel. Aqui é uma carta escrita para o povo, para nós hoje. Uma carta escrita por João, uma carta universal. Ele diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E aí ele continua falando: por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a ele. Versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus. Irmão, é a Bíblia que está dizendo isso, amado. Nós somos filhos de Deus. Por que nós somos filhos? Porque nós o aceitamos a Jesus. Nós o aceitamos a Deus, nos reconciliamos com Deus através do seu Filho Jesus. Através da nossa aceitação a Cristo, nós somos afiliados à paternidade celestial. Através da nossa aceitação a Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Aí diz aqui: amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas o que vai se manifestar que nós vamos ser igual? Ainda não é manifestado aquele que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. A Bíblia está falando, meus irmãos, igreja do Senhor Jesus, povo que ouve esse áudio, que ouve essa mensagem. A Bíblia está dizendo que nós temos o direito de ser chamados filhos de Deus e que nós somos de fato filhos de Deus e que ainda não é manifestado aquele que havemos de ser. Quem é que vai se manifestar? Jesus, o Cristo de Deus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, se manifestará para levar a sua igreja para os céus. Os céus é morada dos cristãos, os céus é morada dos santos, os céus é morada dos crentes salvos em Jesus. Jesus disse: não se perturbe, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia em mim. Eu vou preparar uma casa para cada um de vocês, uma morada para vocês nas mansões celestiais. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e tiver tudo pronto, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O compromisso de Deus é manter o povo dele junto de Jesus. Jesus veio, foi rejeitado pelos judeus, foi aceito pelos gentios, pelos estrangeiros, foi aceito por nós. Agora ele prometeu
nos levar para a eternidade. E a Bíblia está dizendo aqui, nós somos filhos de Deus e ainda não é manifesto aquele que havemos de ser. Quer dizer, nós vamos ser igual a Jesus. Talvez se alguém não sabia, pasmem. Nós, os crentes, filhos de Deus, serão igual a Jesus. A Bíblia diz que assim como Ele é, seremos. Assim como Ele é, veremos. Nós seremos igual a Cristo. Nós temos uma identidade celestial. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 3, versículo 20, diz assim: a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser segundo o corpo da sua glória, com o eficaz poder de subordinar a si todas as coisas. A nossa cidadania celestial, se eu e você temos que defender uma bandeira, é a bandeira do Evangelho, o poder de Deus, porque o Evangelho é quem nos garante a cidadania celestial. O Evangelho foi quem nos tornou filho de Deus através da nossa aceitação a Cristo, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê. Se você crê em Jesus, se você crê em Cristo, aceita a palavra de Deus no seu coração e viva uma vida de esperança. E viva uma vida digna de morar no céu. Tem pessoas que vivem uma vida só o momento. Só vive enquanto vive. Você precisa viver para depois da morte. Isso mesmo, nós precisamos viver aqui, nos preparando para viver depois da morte. Depois da morte não acaba, meus irmãos, meus amigos. Depois da morte, a morte é um passo que damos para a eternidade. Nós não iremos para a eternidade se não passar pela morte. A morte é um translado, é um transporte, é um veículo que nos conduz à eternidade. A nossa vida aqui ela é passageira, ela é momentânea, os céus é eterno, Cristo é eterno, é para sempre. Esse período que vivemos aqui, o período da nossa vida é o estágio para a nossa eternidade. Aqui você escolhe onde passará a eternidade. Se nos céus com Cristo ou no inferno com o capeta. É isso mesmo, não existe meio termo. É céu ou é inferno. Ou é Deus ou é o diabo. Ou é Cristo ou é o anticristo. Não existe meio termo, não existe, eu não sou muito crente, mas também não sou muito perverso. Não existe, ou é ou não é. Ou nós sejamos santos para ir para os céus, ou então sejamos perversos para não merecer o céu. Na verdade, ninguém merece nada, nós somos agraciados. Ninguém merece céu, nós somos agraciados pelo favor de Deus e através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, é que nós conquistamos a nossa eternidade, servindo o Senhor aqui, nesse momento, nesse tempo presente, nesse estágio para a eternidade. A vida que o Senhor te proporciona viver é um estágio para a eternidade. Portanto, aproveite cada momento da sua vida, faça o que você tem que fazer, sirva a Deus, entregue a sua vida para Jesus, se converta, se arrepende, espera a graça do Senhor te perdoar e tenha esperança de uma vida eterna ao lado de Jesus. Porque Ele foi preparar lugar para mim e para você. A Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia diz que Jesus foi preparar um lugar para nós. A Bíblia diz que a nossa cidade está nos céus. A nossa cidadania é celestial. Portanto, meus amados, igreja, meus queridos, que nós estejamos cada dia firme com Cristo. E independentemente do que aconteça, independentemente da nossa vida aqui, nada é suficientemente capaz de nos tirar da presença de Deus. Nada, absolutamente nada, é suficientemente capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe você, Deus abençoe nossa vida, a nossa jornada, a nossa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.